Oi, gente. Hoje nós iremos tratar da segunda parte do nosso assunto, que é a expansão imperialista. Mas antes de iniciarmos, faço a pergunta a vocês: o que é imperialismo? O imperialismo é a prática através da qual as nações poderosas procuram ampliar e manter o controle ou influência sobre povos ou nações mais pobres. Muitas vezes esse imperialismo ele é associado somente à expansão econômica, outras vezes ele é associado à expansão europeia após a Revolução Industrial, que exercem essa influência principalmente em relação aos países da África e da Ásia. Então, nós vamos iniciar nosso assunto falando um pouco sobre esse imperialismo. O imperialismo ele foi provocado e estimulado principalmente pelo desenvolvimento industrial do século XIX, que levou a essas grandes potências mundiais, principalmente as potências europeias, a empreender a colonização de vários territórios da África, da Ásia e da Oceania. Essa nova roupagem do colonialismo, ele vai ser chamado de neocolonialismo. Vale ressaltar que esse imperialismo ele consiste em uma política de expansão e domínio territorial, cultural, econômico de uma nação sobre outra, ou seja, é aquela nação poderosa que exerce influência sobre as nações mais pobres. Nessa perspectiva, os estados poderosos procuram ampliar e manter seu controle ou influência sobre os povos ou nações mais fracas. Dentro desse contexto, nós vamos falar um pouco sobre o imperialismo na África. O imperialismo na África ele vai ter seu início a partir do século XIX, com a presença europeia no continente africano, que se limitava principalmente, inicialmente, às regiões litorâneas da África, pois os povos africanos não permitiam o avanço dos estrangeiros para o interior de seu território. Então, inicialmente, o contato dos europeus com esses povos africanos, eles vão ocorrer principalmente nas regiões litorâneas. Por quê? Porque os povos africanos, eles impediam que os europeus, eles adentrassem o interior de seu continente. Nesse período, o tráfico negreiro era a principal fonte de renda para muitos estados africanos. Lembrando que a escravidão, ela não é uma invenção dos europeus. A escravidão, antes dos europeus chegarem à África, ela já existia. Um grupo escravizava os grupos rivais. A suspensão desse comércio pelos ingleses levou ao enfraquecimento dos estados africanos mais poderosos, diminuindo sua capacidade de resistência frente à invasão europeia. Ou seja, com a diminuição do tráfico negreiro, aqueles países e impérios africanos mais poderosos, eles não puderam impedir mais o avanço dos países europeus dentro do continente africano. Em um primeiro momento, os europeus eles fizeram alianças e tratados com os chefes africanos, visando a formação de protetorados para consolidar as suas áreas de influência. Isso, gente, esses acordos, esses tratados, eles são são uma política imperialista, são uma forma de expandir o imperialismo. Por quê? Porque quem saía ganhando nesses acordos, nesse tratado, eram sempre as nações europeias, que foram as que iniciaram esse neocolonialismo. Em um segundo momento, quando os seus interesses foram contrariados pelos chefes africanos, europeus se lançavam à conquista militar.
Ou seja, quando esses acordos e tratados não funcionavam, essas nações mais poderosas, elas não pensavam duas vezes em utilizar o poderio militar. Daí, gente, é importante colocar também a importância da Conferência de Berlim. Lembrando que a Conferência de Berlim, vocês vão visualizar lá na página 20 do nosso livro didático, a qual ele coloca o seguinte: convocada pelo chanceler alemão Otto von Bismarck, a Conferência de Berlim ocorreu entre novembro de 1884 e fevereiro de 1885, na Alemanha. Dessa reunião, participaram representantes de 13 países europeus, além dos Estados Unidos e do Império Turco Otomano. O objetivo da Conferência de Bandung o objetivo da Conferência de Berlim, gente. O objetivo dessa conferência era garantir a liberdade de comércio e navegação pelos rios Níger e Congo, além de instituir regras e critérios para a anexação dos territórios africanos pelas potências imperialistas. A posse de um território seria reconhecida mediante o estabelecimento de um protetorado ou algum tipo de autoridade sobre ele. Ou seja, essa conferência de Berlim, ela contou com a participação de 13 nações europeias, mais os Estados Unidos e o Império Turco Otomano. E nessa conferência, eles buscavam criar critérios para a anexação desses territórios africanos e também garantir a liberdade de comércio e navegação pelos rios Níger e Congo. A Alemanha, ela chamou os países para fazer essa conferência porque ela foi uma das últimas a unificar-se, ela foi a última a iniciar essa política imperialista. Então, ela começou bem atrasada. E quando ela começou, a Inglaterra, a França, ela já detinham a maior parte dos territórios. Então, o que ela queria? Ela queria dividir um pouco dessas riquezas para ela também. Por esse motivo, ela chamou essa conferência de Berlim. O segundo, nós falamos agora há pouco sobre o imperialismo da África, que foi iniciado primeiramente por meio de acordos na região litorânea, por meio de acordos e tratados, mas quando esses chefes africanos não serviam mais os interesses, eles não pensavam duas vezes em utilizar a resistência militar, o armamento militar para dominar essas regiões. O imperialismo na Ásia e na Oceania. O interesse das potências imperialistas era vender seus produtos industrializados a esses povos e comprar os preços baixos a matéria-prima utilizada à sua indústria. Então, o que essas nações europeias elas objetivavam? Elas objetivavam vender seus produtos industrializados, já que lá nos seus países não tinha mais como aquela produção escoar. Então, era necessário encontrar novos territórios que adquirissem os seus produtos. Além disso, eles vendiam os seus produtos e também compravam as matérias-primas desses lugares a preços bem baixos. Todavia, a conquista imperialista foi realizada com grande violência, causando a morte de milhares de nativos das nações dominadas, ou seja, aquelas nações, aqueles impérios que não aceitavam ser dominados por essas nações europeias, dentro dessa expansão imperialistas, essa dominação ocorria por meio da violência e ocasionava a morte de várias pessoas que moravam naquelas regiões. A conquista imperialista desestruturou a sociedade e a cultura de diversos povos, que ainda hoje sofrem as consequências da dominação imperialista. Por que eles sofrem as consequências?
Por que desestruturou a sociedade e a cultura desses povos? Primeiro, porque essas nações imperialistas, quando elas chegam dentro do território da Ásia, da África, ela quer impor a sua cultura sobre a deles. Ela coloca que a sua cultura ela é a mais importante, então ela deve ser seguida por todos. E ela impede que esses países eles pratiquem a sua cultura. Então, por esse motivo ocorre essa desestruturação. E quais são as consequências dessa expansão imperialista dentro dos continentes africanos? Ela vai contribuir para as desigualdades até hoje vigentes. A título de exemplo, vou mostrar para vocês essa imagem aqui. Essa imagem é a divisão do continente da África. Observe, ó, cheia de territórios. Cada território desse que apresenta uma cor diferente quer dizer que que a África ela foi dominada por uma região diferente. Olha, a Alemanha, essas cores lilás, o laranja, Reino Unido, ó, observem. Então, todo essa divisão em que os países europeus dominavam essa região e tinham essas áreas como áreas de influência, com a saída desses países, dessas regiões, provocou o quê? Provocou conflitos, guerra civil, e isso contribui para quê? Para a desigualdade, para a pobreza, para a violência, para péssimas condições de vida de todas essas populações que viveram sob o domínio dessas nações europeias. Então, voltando aqui, a conquista imperialista, ela desestrutura a sociedade e a cultura de diversos povos, que ainda hoje sofrem as consequências da dominação imperialista. Dentro dessas nações que sofrem, podemos citar principalmente o continente africano, que até hoje ele sofre em virtude dessa dominação exercida pelos países europeus. Oposições ao imperialismo. Os povos da África, da Ásia e da Oceania restringiram de várias maneiras a invasão de seus territórios, a dominação imperialista, por meio de conhecimento de novas táticas de guerras aprendidas com os conquistadores, bem como pela aquisição de armas mais potentes, possibilitando aos habitantes nativos resistirem aos invasores europeus. Esse tópico ele está querendo colocar o quê? Ele está querendo colocar aqui os povos da África, da Ásia, da Oceania, eles também se organizaram para evitar que os europeus adentrassem. Por meio de quê? Por meio de táticas de guerras que foram aprendidas pelos próprios conquistadores e também por meio da aquisição de armas mais potentes para ele lutar contra esses colonizadores. Na Ásia, os chineses e os indianos, eles resistiram à expansão imperialista. Nesses países havia grupos que lutavam pela expulsão dos europeus e que desejavam respeito à cultura nativa e pela retomada do poder pelos antigos chefes. Então, com isso, gradativamente, as nações europeias elas vão deixando esses continentes, esses países, essas áreas de influências, apesar de ainda exercer influência sobre elas, mas às vezes eles saíam pacificamente com o intuito de manter as relações comerciais e continuar tendo os seus lucros. A resistência dos povos nativos ocorreu por meio da luta armada, por meio da sabotagem de equipamentos europeus e por meio da destruição dos meios de transporte, plantações e armazéns. Olha aqui, gente. Essas eram as táticas utilizadas pelas nações nativas, que eles utilizavam isso principalmente com o intuito de quê? Com o intuito de impedir o avanço e também expulsar esses europeus dos seus continentes. Então, quais eram de que forma eles resistiam? Por meio da luta armada,
por meio da sabotagem dos equipamentos europeus e por meio da destruição dos meios de transporte, das plantações e dos armazéns desses colonizadores. Em relação ao imperialismo japonês, nós temos também que até o século XIX a economia do Japão ela era baseada na agricultura e a maioria da população vivia em áreas rurais. Com o imperador Meiji, ele vai ser responsável pelo início da modernização e da industrialização do Japão. E o Japão ele vai assinar acordos econômicos com a Inglaterra e com a França e vai comprar máquinas e ferramentas europeias, dando início à industrialização do país. Essas medidas elas vão possibilitar o fortalecimento político e econômico do Japão, que no final do século XIX ele vai se tornar também uma nação imperialista e ele vai passar a exercer influência sobre outros territórios. O Japão estabeleceu o domínio sobre a Manchúria, sobre a Coreia, sobre Formosa e sobre parte do território chinês, ou seja, o Japão também começou a exercer essa política imperialista dentro do continente asiático. O Japão, assim como outras nações imperialistas, buscavam garantir o fortalecimento de matérias-primas para suas indústrias e também o acesso a novos mercados consumidores. Ou seja, a política imperialista exercida pelo Japão tinha o intuito de garantir o fortalecimento da sua industrialização, permitir que os seus produtos tivessem um escoamento, seus produtos industriais. Eles buscavam também matérias-primas mais baratas para suas indústrias e também eles buscavam novos mercados consumidores. Em relação ao imperialismo dos Estados Unidos, nós vamos verificar que os Estados Unidos ele vai ser uma das nações onde essa prática vai ser bem comum, principalmente em relação à América Latina. Ou seja, os Estados Unidos ele impedia, de certa forma, que essas nações europeias expandissem essa política imperialista dentro da América Latina. E, com isso, os Estados Unidos impôs suas políticas imperialistas aos países da América Latina e algumas ilhas do Oceano Índico, como Havaí e Filipinas. No século XX, os Estados Unidos foram os primeiros a reconhecer a independência dos países latino-americanos e barrar a interferência das antigas metrópoles nos países em formação. O que ele queria ao reconhecer a independência dessas nações? Ele queria evitar que esses novos países continuassem subordinados às suas antigas metrópoles. Então, esses países, ele tentava afastar a influência desses países europeus e, ao mesmo tempo, manter e controlar esses países sob sua área de influência. O presidente estadunidense James Monroe, ele proclamou a frase América para os americanos, quer dizer o quê? Que os europeus eles não poderiam expandir a sua política imperialista dentro das nações africanas, que só quem poderia exercer essas políticas imperialistas eram os Estados Unidos, já que a América era área de influência dos Estados Unidos da América. Tal frase demonstra seus interesses imperialistas sobre o restante do continente. Desejava controlar a produção agrícola e as rotas comerciais que ligavam os oceanos Atlântico e Pacífico. No início do século XX, o presidente estadunidense Theodore Roosevelt ele vai proclamar a chamada doutrina do Big Stick. O que quer dizer Big Stick? Grande porrete. Essa política ela previa a intervenção militar dos Estados Unidos caso os governos latino-americanos não colaborassem com a política imperialista estadunidense. Quer dizer o quê? Se esses países latinos
latino-americanos não aceitassem a interferência dos Estados Unidos, os Estados Unidos ele ia intervir militarmente. Ou ele aceitava por meio de acordo, ou ele aceitava por meio de uma guerra. Aí eu pergunto a vocês, quais foram as consequências dessa política imperialista? Causou enormes prejuízos aos povos que viviam na África, na Ásia, na Oceania e até mesmo na América. Quando dominavam os territórios, os europeus eles obrigavam os nativos a realizar trabalhos em minas, em plantações, em troca de baixos salários. E muitas vezes esses salários eles não eram capazes de sustentar essas pessoas. Os europeus impuseram sua cultura, obrigando a adotar a sua língua, costumes e religião. Ou seja, ele exerceu sobre essas nações dominadas um processo de aculturação. Quer dizer o quê? Impor sua cultura sobre os demais. A exploração imperialista resultou na morte de milhares de nativos. Ou seja, essa política imperialista ela vai resultar na morte de milhares de nativos da Ásia, da África, da Oceania, no atraso econômico dessas regiões e nas desigualdades que são presentes até hoje dentro desses continentes, principalmente no continente africano. A expansão imperialista provocou a partilha da África, provocando sérios conflitos internos, pois as nações imperialistas não respeitavam as antigas ocupações territoriais dos nativos, englobando em um mesmo território etnias que eram historicamente rivais. Observe essa imagem, ou seja, as potências europeias, elas, ao dividir o território, ela uniu no mesmo território tribos, grupos étnicos que eram rivais. Então, quando ele sai, só vai fazer o quê? Ele vai estimular a violência, porque esses grupos eles vão brigar consigo, entre si, pelo poder. Então, essa política imperialista das nações europeias, ela não vai respeitar as fronteiras naturais e as fronteiras éticas desses grupos, ou seja, não respeitaram as antigas ocupações territoriais dos nativos, englobando em um mesmo território etnias que eram historicamente rivais. Isso futuramente e até hoje gera bastante conflitos nessas regiões. A título de exemplo, podemos citar o caso Ruanda, em que, com a saída dos colonizadores, eles começaram conflitos entre si e um querendo extinguir a etnia rival. Algumas potências imperialistas incitavam a rivalidade entre os grupos distintos, com o intuito de enfraquecê-los. Ou seja, essa foi uma prática bastante comum das nações imperialistas, ou seja, estimular a rivalidade desses grupos étnicos para que eles não se unissem e juntassem força para expulsar essas nações europeias. Então, essa incitação da rivalidade entre eles fazia com que eles sempre ficassem enfraquecidos e incapazes de fazer frente a essas nações europeias. Em relação às ideologias imperialistas, o imperialismo ele se baseia na dominação de uma nação sobre outra, por interesses políticos e econômicos. Para consolidar a sua dominação, eles vão fazer uso de algumas ideologias. E essas ideologias imperialistas, elas buscam a aprovação interna e o apoio popular para as campanhas de intervenção militar nos países dominados. Nessa época, as teorias e ideologias etnocêntricas, elas se reafirmaram e enaltecia a origem da cultura europeia e menosprezava a cultura
a cultura de outros povos. Então, o etnocentrismo é colocar no centro a sua cultura em relação às demais. Então, essas ideologias imperialistas, elas são bastante influenciadas por essas ideologias etnocêntricas. Dentre essas ideologias imperialistas, podemos destacar o darwinismo social. Em sua obra, A Origem das Espécies, Charles Darwin, ele tratou o processo da evolução biológica dos seres vivos, e ele vai defender a hipótese da conservação das espécies mais adaptadas ao meio ambiente. Quer dizer o quê? Ele vai querer dizer, na sua teoria, que aqueles mais fortes, eles se desenvolvem mais rápidos, e aqueles mais fracos, eles são extintos. Vivem e a extinção das espécies menos aptas ao meio, no decorrer do tempo. Essa teoria foi chamada de seleção natural. O darwinismo social criou as bases ideológicas para o racismo, que buscou justificar o direito natural de dominação dos europeus sobre os povos considerados inferiores. A raça branca, por essa teoria do darwinismo social, ela seria superior e mais favorecida do que as demais. Então, a raça branca seria mais favorecida na luta pela sobrevivência, portanto, mais forte e capaz que os outros povos considerados cultural e fisicamente inferiores. Então, por esse motivo, a raça branca ela teria todo o direito de exercer sua influência sobre os demais povos. Por quê? Porque pela teoria do darwinismo social, eles eram superiores às outras culturas. Dentro desse aspecto, a Igreja Católica ela vai exercer um papel bastante importante na legitimação do imperialismo nos países dominados. Os religiosos, eles acreditavam que os africanos, eles precisavam ser salvos pela fé. Então, para isso, era necessário que eles fossem catequizados, e esse contato com os europeus, com o cristianismo e com os costumes e valores da cultura europeia, que era superior, fariam com que eles deixassem de ser povos primitivos, bárbaros, e passassem a ser povos civilizados. Quer dizer o quê? Que a Igreja Católica ela vai legitimar essa política imperialista, ela vai colocar que essa política imperialista ela é necessária para que esses povos evoluam e sejam civilizados. Daqui, eu acho que eu deixei no texto, no material de vocês, esse texto, Darwinismo Social e Imperialismo no século XIX, justamente que ele procura ressaltar que esse imperialismo, esse neocolonialismo, ele vai ser um movimento de domínio, conquista e exploração política e econômica das nações industrializadas europeias, como Inglaterra, França, Alemanha, Bélgica, Holanda, sobre principalmente o continente africano e asiático. E essa política imperialista ela vai contribuir para a partilha da Ásia e da África no século XX pelos países europeus. E ela vai colocar que essa partilha da África e da Ásia, elas vão ocorrer de diversas formas. Pela busca, elas vão ocorrer em virtude da busca por mercados consumidores para os produtos industrializados das nações europeias, também pela exploração da matéria-prima para a sua industrialização. A industrialização europeia se acentuou principalmente após as inovações tecnológicas provenientes da segunda fase da Revolução Industrial. Então, gente, o que a gente percebe? A gente percebe que esse processo de industrialização está intimamente ligado a essa expansão imperialista. Por quê? Porque essa expansão imperialista era uma forma dessas nações europeias buscarem matérias-primas mais baratas e buscarem mercados consumidores para seus produtos.
Então, por hoje é só. Até a próxima aula, viu, gente?